Prezados alunos do Colégio Souza Aguiar, essa é uma aula sobre algarismos significativos. Essa aula ela está sendo gravada. Hoje é dia 30 de março. E estamos gravando a aula para ela ser colocada na plataforma YouTube. Da plataforma do YouTube, vou colocar no Google Classroom. E, em seguida, vamos fazer exercícios. Vou disponibilizar para vocês a aula no PowerPoint. Essa aula é sobre algarismos significativos. Só para explicar que algarismos significativos, eles é uma aula que deve ser dada com instrumento de medida, né? Não é uma aula teórica, é uma aula, iniciação à aula experimental. Física, ela é uma disciplina experimental. Ela não é uma disciplina em que você deveria estudar, né, observar somente a teoria. Ela é uma disciplina experimental. E o que é interessante da física é realizar as medições. E para realizar as medições, o aluno tem que comunicar estas medições. E o processo de medida, o aluno aprende realizando medições. Então, a física experimental, que ela não existe no ensino médio, no Rio de Janeiro, no ensino público. E é uma aula que deveria ter. É uma parte da física que, infelizmente, os nossos colégios e os nossos colegas, eles não se dedicam à aula experimental, por vários motivos. Uma aula experimental não é uma aula que você prepara somente a aula e ela requer tempo, né? Ela requer ensaio. Então, não é uma aula simples de ser preparada. Seja uma aula experimental de química, de física, de biologia, é uma aula pensada, muito bem elaborada, porque, de outra forma, acaba sendo um encontro inútil com os alunos. Nessa aula de hoje, ela é uma aula à distância, ela é uma aula gravada, não é uma aula com participação do aluno, então deixa muito a desejar. Aula com participação do aluno. Por mais que você elabore as transparências, as imagens, prepare a aula de maneira agradável, é uma aula que ela não... Uma aula à distância, gravada, é uma aula que ela não atende os objetivos do educador e do educando. Essa está sendo uma aula gravada num período de pandemia. Nós estamos no final do mês de março. Uma taxa de morte pelo Covid de mais de 3.500 pessoas por dia se morre no Brasil devido à disseminação
do contágio pelo Covid. E dessa forma eu vou tentar colocar para os alunos, nem todos os alunos terão a oportunidade de ver essa aula nas próximas semanas ou nos próximos meses. Muitos alunos não têm computador, não têm celular, não têm o sinal, não têm ambiente de estudo. Então, fica muito complicado lecionar, dar aula de física nesse período. O maior prejudicado é o aluno, mas assim mesmo vamos tentar. Eu quero dizer que toda essa aula aqui ela vai ser dada presencialmente, assim que o aluno puder comparecer. Assim que nós, professores, tivermos vacinação, os alunos também, os seus familiares, né? Não é só o professor ter a vacina, não é só o funcionário ser vacinado, mas também os alunos, porque eles são vetores também da pandemia. Bom, vamos ao que interessa. Interessa ao aluno e ao professor falar sobre algarismos significativos. Então, temos uma imagem do nosso colégio, Colégio Estadual Souza Aguiar, que em 2008 ele completou 100 anos, nós estamos em 2020, então ele tem 112 anos. Esse colégio fica no centro do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, na capital. Ele fica na região da Lapa, na Rua dos Inválidos. É um colégio de 3 andares, é um colégio muito bom, tem um laboratório, mas ele não é utilizado, tem um laboratório de física, não é utilizado, tem auditório, tem quadra de esportes, ele tem boas instalações, faltando alguma coisa, né? Há problema com o ar refrigerado, com a refrigeração, no verão é muito quente, tem sempre problemas, apesar da direção estar sempre consertando os equipamentos, os ar refrigerados, os equipamentos de ar refrigerado. A direção atual, ela é composta pelo diretor Marco Aurélio, pela diretora Mara, tem um corpo pedagógico, né, professora Charlie, professora Simone, há funcionários, trocou agora, está em troca do agente de pessoal, há funcionários que trabalham na cozinha, que auxiliam na limpeza geral, tem sempre alguma obra sendo feita no colégio, algum reparo sendo feito no colégio, há alimentação para os alunos, é um colégio que tem livros, há livros, chegam livros, os livros são disponibilizados para os alunos, há uma biblioteca, então tem uma boa infraestrutura, uma boa direção, a direção ela escuta os alunos, escuta o corpo docente também, há planejamento, tudo é feito com planejamento. Eu observo como
professor, regente de turma, há planejamentos, há monitoração dos alunos e dos professores através de monitor de vídeo. Isso é muito bom, porque dá uma certa segurança para todos nós, por ser um colégio da região central e ter muita violência próxima, né? Então, é um colégio seguro, né? Os alunos são dóceis, né? Não vejo problema no colégio, ainda não percebi. Trabalho há 2 anos só neste colégio. O antigo colégio que eu trabalhava era o Colégio Roma, que eu trabalhei por mais de 20 anos. Esse colégio era noturno, ele foi fechado e passei a trabalhar em 2018 no Colégio Estadual Souza Guiar. Fui bem recebido, tanto pelos professores como pelos alunos, pela direção e pelos funcionários. Então, é um colégio onde a sua secretaria ela está sempre ajudando aos alunos. Então, eu vejo assim, um colégio muito bom mesmo, tem uma boa infraestrutura. Claro, como todo colégio no Rio de Janeiro, necessita alguma melhora, né? Equipamentos, estamos sempre necessitando, mas dentro do possível somos atendidos. A pandemia nos pegou despreparados, as aulas online elas acabam sendo muito deficientes. Os alunos, quando entram no Google Classroom, do qual a Secretaria de Educação disponibilizou para os professores e alunos, eles nem sempre entram no momento em que o professor está dando aula. Nem todo aluno tem um sinal. Não há uma aula online propriamente dita, né? Há problemas porque o aluno assiste essa aula através de um celular, não é um meio adequado, não tem como você ver uma equação, desenvolvimento de um exercício no celular, fica muito pequeno, é necessário uma tela maior. Então, devido à pandemia, nós não fomos preparados para usar, para dar aula desta forma. Seguimos sempre a orientação da direção e da Secretaria de Educação, mas, na verdade, somos professores de aula presencial, chamado regente de turma. Então, dessa forma, a aula é muito diferente, né? Por não estarmos preparados à mídia, aos meios midiáticos disponíveis. A aula de hoje atende o aluno de primeira série do ensino médio. Eu sou o Leonardo Curvelo de Castro, professor de física. O tema da aula de hoje é sobre algarismos significativos, medição e operação com estes algarismos significativos, né? A medição de uma grandeza, operação dos resultados, né? É isso que vamos abordar. Vamos falar sobre equipamentos de medida, porque somente com eles é que vamos começar a entender o que é o resultado de uma medição, ou seja, e comunicar através de algarismos significativos, notação científica, da maneira técnica, como se
como se comunica o resultado de uma medição. Entender um pouquinho o que seja uma medição antes de algum dia podermos entrar no laboratório. Pretendo fazer isso, né, para realizar medições e trabalhar com ensino de física. Temos aí um instrumento de medida, uma régua com 2 escalas, e temos ao fundo uma bibliografia de Leonardo Boff, de Paulo Freire, um educador muito importante, e em um dos seus diálogos ele faz a seguinte afirmação: educação é comunicação, é diálogo, é encontro de sujeitos interlocutores que procuram a significação dos significados. Isso é muito importante nessa aula de hoje, porque eu já trabalhei presencialmente com aluno, dando esse tema, desenvolvendo esse tema, algarismos significativos. Então, vamos ver no Colégio Deodoro, como eu trabalhei, são imagens do Colégio Deodoro, com alunos jovens e adultos, e eu trabalhando com o mesmo tema. E é interessante que esse outro colégio, Deodoro, ele não tinha os equipamentos disponíveis, e os alunos, eles levavam um computador, o outro levava um monitor de vídeo, o outro levava o som, e a aula foi montada, foi disponibilizada por mim no PowerPoint. Como sempre, eu preparo as aulas, e eles, vendo a minha dificuldade, levaram o equipamento, porque eu afirmei para eles que seria melhor se houvesse uma projeção de slides na tela. E os próprios alunos providenciaram isso. Já que eles tinham providenciado isso, eu providenciei o material de medida, ou seja, era um material simples, régua, objetos, para medição da grandeza, comprimento, e trabalhar paralelamente os algarismos significativos e a notação científica. Aí está a imagem, era uma turma com menos de 20 alunos, né, uma turma pequena, eram jovens e adultos, trabalhadores, no turno da noite, terceiro turno, e eu iniciando a aula, o mesmo quadro geral de unidades e medidas que vai ser mostrado aqui daqui a pouco. Eu trabalhei com eles, dado pelo Inmetro, em 2012. Os mesmos slides, ou muito parecidos, eu trabalhei com eles. Mas era uma aula para ser uma aula experimental, e eu levei os objetos, levei as réguas, e dividimos a turma em 2 grupos, onde trabalhamos com 4 réguas diferentes, objetos cúbicos, esféricos, para medir comprimento, né? Arestas, era medição de diâmetros, era medição da grandeza, comprimento. Aqui estão os materiais, né, que nós utilizamos em 2 grupos, réguas com precisões diferentes, né, com escalas diferentes, aonde eu falei sobre as escalas para os alunos. Escala milimetrada, centimetrada, em polegada, né? Então, foi assim que começamos a trabalhar. Tínhamos os objetos, tínhamos as réguas,
e necessitava fazer as medidas, e eu disponibilizei para os alunos, previamente, uma planilha onde eles iriam anotar as dimensões dos objetos, medida em sala de aula, para calcular volume, densidade. A ideia era essa, mas para densidade era necessário uma balança. Eu não cheguei a trabalhar com a balança nesse primeiro momento. Então, era só a dimensão. As instruções foram dadas para os alunos, para os grupos, e iniciou-se as medições. Os alunos realizavam medições, uns ajudavam aos outros ou discutiam sobre os valores encontrados em suas medidas. Eu orientava os alunos como utilizar as planilhas, como realizar as medidas para otimizar o trabalho. Eles tiravam suas dúvidas entre eles e comigo, então era uma aula muito participativa, onde, através das imagens, vocês podem observar a interação entre professor e aluno, entre aluno e aluno, né? E tudo correu muito bem, né? Foi uma boa aula, onde eu pude aprender muitas coisas e os alunos também. A participação foi, foi, foi muito boa, onde o aluno, depois de uma jornada de trabalho, ele, ele aprendeu a medir e a comunicar a medida através de um resultado da medição e a incerteza dada pela precisão dos instrumentos utilizados, das réguas utilizadas. Foi muito cansativo, mas nos preparou para um outro trabalho que nós conseguimos fazer através de medições e brinquedos, né? Então, muito interessante. A aula de hoje, então, ela traz objetivos bem específicos. São eles: mostrar para o aluno do ensino médio como se deve apresentar um resultado da medição de uma grandeza física, considerando a escala de leitura do instrumento, sua precisão e o padrão utilizado. É objetivo dar acesso à significação dos algarismos em uma medição. É objetivo fundamentar conhecimento considerando os algarismos significativos, os corretos e o primeiro duvidoso, e as operações com algarismos significativos e a notação científica. É objetivo provocar reflexão sobre a determinação da ordem de grandeza de um resultado de cálculo ou da medição da grandeza, usando o padrão de medida, possibilitando, dessa forma, modelos explicativos que relacionam grandezas físicas e suas unidades no sistema internacional. É objetivo construir estratégia de ensino de física, possibilitando o desenvolvimento das habilidades para a representação de um resultado ou da medida de uma grandeza física em notação científica, de acordo com a instrumentação utilizada. Objetivos gerais. Seria responder às seguintes perguntas: como realizar a medida de uma grandeza física? Como comunicar a medida de uma grandeza física? A grandeza ou mensurável, de acordo com o VIN, ou seja, o Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais
e gerais de metrologia. Uma grandeza é um atributo de um fenômeno, corpo ou substância que pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado por um conjunto de operações padronizadas, que tem por objetivo determinar o valor. Então, nós vamos ver que a medição depende, entre várias coisas, da padronização do processo de medida, além de depender dos instrumentos utilizados, das técnicas, do padrão de medida, né, da unidade de medida, mas depende da própria padronização do processo de medição. Isso é muito importante que o aluno venha a entender, e ele só vai poder entender isso quando ele participar do processo de medida. Então, ao ver esse vídeo e as imagens anteriores, vocês observam que aqueles alunos do Colégio Deodoro, que fica ali na Glória, eles participaram de um processo de medição. Então, houve uma padronização de medida, apesar de ser muito rudimentar, mas houve. A medida de uma grandeza física, ela está acompanhada com uma incerteza de uma medição. De acordo com o VIM, que é esse vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais da metrologia, o valor verdadeiro de uma medição deve ser consistente com a definição da grandeza e deveria ser um valor obtido por uma medição perfeita. Entretanto, não existe medição perfeita. E o valor verdadeiro é, por natureza, indeterminado. Então, o que nós podemos chegar é um valor dado como verdadeiro consensualmente. E atribuir a esse valor, né, e considerando o processo de medida, as incertezas que levaram à determinação do valor de medida, que nós vamos ver o que seja isso. Medida de uma grandeza física. Operacionalmente, numa medição, determinamos o valor verdadeiro convencional, conforme eu havia dito, né, para a grandeza física que está sendo medida. Isto é, atribuímos um valor aceito por convenção, como tendo uma incerteza apropriada, né, para dada finalidade. Então, mais importante do que o próprio valor da medida é a determinação da incerteza, porque a determinação da incerteza na medição, ela vai dar a qualidade da medida. Ela vai dizer sobre a qualidade da medição, né? É um atributo muito importante da qualidade da medida. Exatidão de uma medição seria o grau de concordância entre o resultado da medição e um valor verdadeiro convencional para a grandeza física medida. Isso tudo é definição do VIM, esse vocabulário internacional de metrologia. Medição é uma padronização do procedimento de medida, primeiro que nós vamos observar. Então, por exemplo, na medição de massa, eu queria determinar a massa de um líquido dentro de uma esfera. Então, tem toda uma padronização aí do processo de medida. Tá? Não era só pegar o líquido, botar na balança e ver o seu resultado. Porque a cada momento eu poderia pegar essa alíquota de forma diferenciada. E aí eu deveria padronizar o meu processo de medida, para sempre
obter massa da mesma forma. Isso é muito interessante. A padronização de qualquer processo de medida. A determinação da incerteza em uma medição. Bom, o que vem a ser a incerteza? A incerteza é uma combinação de várias outras incertezas, ou seja, a incerteza total é a combinação das incertezas geradas nos diversos componentes do processo de medição. Vai influenciar nessa incerteza total o instrumento de medida, o operador, o mensurando, a análise estatística das medidas, o ambiente, o meio, né, no qual são realizados os experimentos metrológicos, a rastreabilidade da medida, nós vamos ver o que seja isso, né? Saber, por exemplo, se um equipamento utilizado na medição, ele foi calibrado. Então, ele tem que ter um certificado de calibração, né? E ver, rastrear como é que foi realizada essa calibração. Por isso, tem que ter a dependência com a rastreabilidade. A incerteza total, ela depende também do procedimento, né? Do POP, procedimento operacional padronizado. Cada um desses componentes é expresso em termos de um desvio padrão. Então, ele vai influenciar no valor final da medida. Então, o valor final da medida de uma grandeza física, ela depende de cada um destes componentes aí. Ou mais, pode existir mais componentes aqui que eu não esteja enxergando, mas esses são os básicos, né? Ou que contribuem. Dentro de cada um destes componentes, há outros componentes. Então, vamos ver como cada um destes componentes interferem na medida de uma grandeza física. Por exemplo, a massa. A cada um destes componentes citados acima está relacionado um desvio padrão, que contribuirá para a incerteza total. Então, você vai ter que somar todas as incertezas de todos os componentes ali citados. Fazer um somatório. E a influência no resultado da medição, por exemplo, de massa, ela vai, se ela depende do procedimento, o procedimento ele é influenciado pela repetibilidade, ele é influenciado pela estratégia na medida, ele é influenciado por normas seguidas, né? Qual norma técnica que eu estou utilizando para medir a massa. Então, cada um desses fatores vai contribuir para a incerteza no procedimento. Da mesma forma, o ambiente. O que influencia na medição de massa, né? A temperatura, só levando em consideração o ambiente. A temperatura do local, a gravidade do local, a pressão atmosférica, a umidade, o empuxo. Só alguns aqui que eu estou citando. Então, você vai ter que ter medidas, padronizar medida, significa o seguinte, você sempre vai ter que fazer medida na mesma temperatura, no mesmo local, para ter a mesma gravidade, observando a pressão. Se a pressão variar, você vai levar em consideração a variação da pressão. Se a umidade de um dia para o outro, onde você fizer medição de massa, variar, você vai ter que levar em consideração essa variação de umidade, o empuxo também. Vai influenciar na medida de massa a rastreabilidade. O que significa? A calibração
a certificação de calibração do instrumento, as verificações para saber se há variação na calibração do instrumento, os ajustes do instrumento, levar em consideração os zeros, né, o ajuste de zero do instrumento. Muitos técnicos chamam de ajuste de zero, zerar o instrumento. Se eu estou medindo massa, o instrumento principal, olha só, o principal que eu falei, porque você, para medir massa, você não precisa somente de balança. Está vendo como o ambiente influencia? A temperatura influenciar na medida. Então, você precisa de um termômetro, saber a temperatura, a pressão. Mas vamos ver só o instrumento principal da medida de massa, que é a balança. Na balança, ela é influenciada pela resolução, poder resolutivo, né, na leitura, né, seria a precisão do instrumento, muitas vezes eu chamo de precisão. A estabilidade da balança, quer dizer, ela sempre mede do mesmo jeito. E também a estabilidade física, se a balança está inclinada. Então, a estabilidade aí tem dois significados, né? A estabilidade quer dizer a linearidade da balança, né? E a estabilidade mesmo da balança, já que você não pode medir massa, por exemplo, num ambiente que tenha trepidação, vibração. A balança depende do seu processo de repetibilidade, né? Análise da sua repetibilidade. O operador também influencia no resultado. De que forma? A experiência dele, a técnica que ele utiliza, a forma com que ele repete o processo de medida e a forma com que ele reproduz o processo de medida. Vai influenciar na medição de massa, o próprio mensurando massa, ou seja, repetibilidade, reprodutibilidade, o material utilizado, né? Se você está utilizando uma balança analítica e que o peso principal, né? o padrão principal, ele cai no chão, se deteriora, ele perde massa. Então, você tem que analisar, levar em consideração isso também. Esse diagrama tipo espinha de peixe, ele é um diagrama inventado por Ishikawa, né? E ele serve para várias técnicas, né? E a técnica de analisar o resultado da medição de massa, ele foi empregado aqui. Vamos pegar ainda falando sobre as influências na medição de massa, vamos pegar o ambiente, somente aquela espinha lá do ambiente, porque eu tenho mais alguma coisa para falar sobre isso, sobre a incerteza, considerando o ambiente. Paralelamente a um componente ou paralelamente a um componente, outros efeitos podem ocorrer interferindo na medida da grandeza. Então, você está medindo massa, está observando o ambiente, o componente, por exemplo, gravidade. Então, outros componentes que influenciam na gravidade podem estar interferindo. O que contribui para o fenômeno da gravidade interfere na medida da grandeza massa. Vamos repetir a pergunta. O que contribui para o fenômeno da gravidade que interfere, está faltando aqui o que, né? Que interfere na medida da grandeza massa? A pergunta está mal formulada ali. Gravidade. Então, pegamos a parte na qual
da espinha, né, do diagrama de escala, somente o ambiente. E vamos observar ali que o ambiente, conforme eu tinha falado, na medida de massa, o ambiente vai influenciar, né? Onde você está medindo a massa, a temperatura daquele ambiente, a umidade, a gravidade, o empuxo, a pressão daquele local, daquele ambiente, aonde está sendo realizado os experimentos de medição de massa. Somente a gravidade, ela sofre o efeito da maré, sofre o efeito da longitude, né, aonde do local, né, qual é a longitude do local. A latitude também interfere, a latitude do local, ou seja, o ponto geométrico, o geodésico, aonde está a balança, né, assim como o da altitude. Né? Então, tudo isso aqui vai interferir no fenômeno da gravidade. Tá? Então, se você quer determinar a incerteza devido à gravidade, você tem que levar em consideração esses efeitos aí e o local, as coordenadas do local. É muito interessante isso, porque você passa a entender, né, por que Ariana 1 ou 2, né, ele foi concebido em São José dos Campos, em São Paulo, foi levado para Marabá, né, o nosso foguete, e na hora da partida houve um desastre, né, e o foguete não partiu. Né. É um prejuízo muito grande, né, e para não descartarmos as sabotagens que podem existir, porque elas podem existir, primeiro se pensou em descartar as ignorâncias. Né? Ignorância é ignorar alguma coisa. Você fez cálculos de massa do combustível, do objeto, em São Paulo. Né? E esse foguete ele saiu de Marabá. Né? Então, com outra latitude, altitude, longitude, a gravidade lá é diferente do que São Paulo. E isso foi tema de trabalhos, né? Teve alguém na PUC, que eu, no momento, desculpa, eu não recordo o nome, que levou em consideração e provou que poderia ser esse o problema do qual o foguete não partiu. Tá? Então, é muito interessante isso. Né? O que você vai fazer com a sua medida? Para que serve a sua medida? É para medir peixe? É para medir batata? A sua balança? Você vai fazer a sua medida para quê? Para levar um foguete, colocar ele em uma órbita estável? Então, você tem que levar em consideração que a sua medida de massa ela deve ser diferenciada da medida de massa de peixe do supermercado. Desculpe aí a comparação, mas é isso, né? Você deve levar em consideração muito outros detalhes além desses que estão aqui. Então, tudo que pode influenciar no seu processo de medida é importante de ser considerado, porque você vai levar um objeto com uma determinada massa e ele vai ter que estar estável em uma determinada órbita. Além de sair do chão, né? Que é o mais difícil. Comentários. Para realizar a medida da grandeza-massa, utilizamos uma balança e efetuamos a leitura anotando o resultado. Esse conjunto de operações representa a medição. Então, aquela padronização
do qual a gente comentou em slides anteriores. As operações com auxílio de um instrumento de medida podem ser de forma manual, com leitura do mostrador, que pode ser analógico ou digital. Por exemplo, uma balança. A balança pode ser digital ou analógica. Não existe só balança digital e analógica. Existem balanças eletromecânicas, por exemplo, que elas são uma forma híbrida de digital e analógico. E eu vou mostrar que a balança com que eu trabalhei no IRD foi uma balança que ela não era, ela era híbrida, né? Ela era digital, mecanicamente, né? Os dígitos corriam, e ela era analógica também, porque eu necessitava ver a proximidade de duas linhas, né? Da mesma forma que uma balança analógica, que daqui a pouco eu vou mostrar a figura. Tá? Entretanto, as medidas também elas podem ser, né, de forma automática, por exemplo, aquelas medidas realizadas por balança termogravimétrica, que fornece uma curva de decaimento de massa por meio de uma interface de controle que é capaz de gerar resultados confiáveis para o estudo do processo de perda de massa por pirólise, queima. Tá? Aqui está o exemplo de uma balança analógica. Na balança analógica de pratos, você vai colocar o objeto com que você quer medir em um dos pratos, e no outro prato você vai colocar os padrões de medida. Os padrões ali estão os padrões de medida. Essa é uma balança soviética, onde ela pode medir até 0,2 gramas. Tá? Ela tem um fiel, né, para que você entre em equilíbrio. Ela vai medir massa por comparação, né? Então, vai comparar os dois pratos, e tem o fiel da balança, onde ele vai ter que estar no meio ali, e você vai correr. Tem uma escala da qual você vai correr um pezinho para ponderar para um lado ou para o outro, né, da medida, para saber o quanto que realmente os seus padrões de medida vão equilibrar a quantidade que você quer verificar naquele objeto, a quantidade de massa. Aqui tem uma outra balança, uma balança analítica. Eu utilizei uma balança dessa na Universidade Rural do Rio de Janeiro, quando eu dei aula como professor substituto. Ela também tem um fiel da balança, não sei se vocês vão ver o meu ponteiro aqui andando, mas ela tem uma escala lá, onde tem um fiel que ele vai tender para um lado e para o outro, e você vai mexendo mecanicamente nos contrapesos aqui até saber qual o peso que equilibra o objeto que você quer medir a massa. É assim que se mede massa de forma analógica. Outra forma analógica é o dinamômetro. Tem um dinamômetro russo aqui, que ele pode medir até 0,5 kilonewton. Né? Então, a escala aqui é uma escala de quilo-força, né? Já que ele dá kilonewton, né? Nós vamos ver a definição dessa grandeza mais adiante, né? Ele era uma época onde força, né, era considerada massa, né? Você media massa pela força, ou seja, a força com que o fenômeno da gravidade puxa o objeto para baixo. Então, você
põe aqui o objeto preso, né, a cestinha presa, e prende no teto, né, e haverá uma distensão de uma mola espiral, aqui feito cabelo de relógio, né? E ela vai se distendendo e o ponteiro vai se mexendo lá proporcionalmente à distensão da mola. Então, ela é uma mola calibrada. Tá? Esses três instrumentos de medir massa são balanças analógicas, né? Dinamômetro, né? Ele mede força, né, da gravidade, por isso é chamado dinamômetro, e através dele você obtém a massa. Essa unidade quilonewton para massa não é uma unidade do sistema internacional, foi abolido, isso é uma balança antiga, né? Mas é interessante. Temos aqui uma balança analógica digital. Outra balança digital. Ela não é analógica, mas ela é digital. Muito comum no mercado, hoje em dia. Essa é uma balança diferente. Essa balança é aquela balança que eu estava tentando comentar no último parágrafo. Ela não dá um valor de um dígito ou através de um ponteiro. Ela vai dar a massa através da curva. Ela vai analisar, né? Utilizar essa balança em análise termogravimétrica, né? A técnica utilizada, muito utilizada no Instituto de Macromolécula Heloísa Mano, que eu aprendi a utilizar um equipamento desse. Levei a técnica de medida para outro grupo, lá no IRD, do qual eles se proporam a comprar um equipamento como esse para utilizar nos seus trabalhos lá no IRD. Você vê que nesse gráfico, né, chamado TG, termogravimétrico, você vai queimando, tem aqui uma escala horizontal as temperaturas, a elevação da temperatura, de acordo com que ela vai aumentando a temperatura, vai perdendo massa, então por isso que vai caindo. Aqui, perdeu água, né? Aí, quando chega em 200 graus, ela perde, além da água, ela vai começar a perder constituinte desse objeto que você botou ali para queima, né? E por esse degrau aqui, primeiro, você observa que eles sai uma grande quantidade uniforme de um material uniforme. E aí depois ela passa a ser uma curva uniforme novamente, né? Constante até onde ela vai perder, vai incinerar o objeto, os constituintes do objeto, né? Então, através desse gráfico, você observa que o material que você botou para fazer a queima, ele perdeu um grupo de moléculas, por exemplo, aqui, né? O mesmo grupo que saiu aqui. Tá? Saiu todo junto nessa faixa de temperatura, de 200 a 250, 260 graus Celsius. Tá? Houve uma perda, né, de massa acentuada aqui, né, dado por esse gráfico aqui. A leitura que se deve fazer é dessa forma, né? Então, essa curva ela foi obtida nesse laboratório chamado LAPIM, né, do Instituto de Macromolécula Heloísa Mano, lá na COP, do lado da COP, lá na UFRJ,
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa mecânica aqui, essa balança é uma balança híbrida, né? Ela não dá o resultado somente digital. Temos aqui a parte onde se faz a leitura, ela tem os dígitos ali, mas ela também tem uma lente aonde você vai ver o fiel da balança. Tá? Esse sou eu em 2006, apresentando aqui essa parte, mostrando a coisa interessante aqui dessa balança, que ela, além de ser, ela é híbrida, né, por ela ter uma parte digital e uma parte analógica. Você observa que todas essas balanças analíticas, essa é uma balança analítica, ela tem uma proteção para o objeto que você está medindo, colocar ali dentro. Então, tem todo um processo de utilização dessa balança. Essa balança ela não pode ser colocada em qualquer bancada, né? Aqui ela está mal colocada porque ela não tem uma proteção de vibração. Então, os carros passavam na estrada e influenciavam a medição. O fiel da balança tremia. Então, ela foi colocada numa caixa de areia aqui em cima, né, para amortecer essa vibração. Algarismos significativos. Com quantos algarismos podemos escrever a medida do tamanho de um lápis? Vamos à parte interessante, então. Eu tenho um lápis que eu quero medir o tamanho dele, tem uma régua aqui desenhada, tá? É a forma como eu encontrei de mostrar para vocês a distância, a medida, né? Bom mesmo é medir com régua, né? Você pegar na régua e sair medindo. Bom, vamos trabalhar com o que temos. Um lápis e uma régua. Essa régua, ela se diz ser uma régua centimetrada, né? Juramos que os espaçamentos são iguais entre um tracinho e o outro, tá? E ela está de 1 em 1 centímetro, né? Não existe tracinhos ali entre o 3 e o 4. Então, nós podemos chutar o tamanho medido ali do início do lápis até o final, como sendo 3,8, 3,6, né, centímetros. Como comunicar isso? Né? Então, esse objeto, né, desejamos medir o tamanho desse objeto. A unidade de medida é 1 centímetro, né, o padrão ali que se repete. E eu posso dizer que tem o tamanho 3,6, outro colega pode dizer 3,5, um terceiro colega pode dizer que tem 3,7, e nenhum dos três está errado. Tá? Nós veremos que para uma dada medição, já que depende do operador, né, então temos que considerar. Se tivéssemos um processo de medida do tamanho desse lápis, onde considerássemos os 3 operadores diferentes, e os 3 operadores diferentes dessem um valor, cada um desses 3 valores aí, cada um desse um valor diferente, alguém poderia dizer que a medida do tamanho seria a média, e não estaria errado. Somava os 3, o resultado dos 3, e dividia por 3. Tá? Mas errado seria se alguém dissesse 3,55, 3,59, 3,60, 3,61. Estão vendo por quê? Que é errado.
Vou explicar por quê. Esses algarismos, o primeiro os 3 primeiros resultados aí, cada resultado desse tem 2 algarismos, né? O primeiro é chamado algarismo correto e o último é o duvidoso. Por que ele é chamado duvidoso? Porque fica na dúvida entre uma leitura e outra. Pode o mesmo observador olhar mais para a direita ou mais para a esquerda e ver valores diferentes. Não está centrado, né, exatamente, a régua está no centro do seu campo de visão, né? Então, se a régua está mais à esquerda ou mais à direita, ele pode ter um ou outro valor ali. E esse um ou outro valor do último algarismo vai influenciar nesse nome desse algarismo. Por isso que ele é chamado algarismo duvidoso, por exemplo. Então, as outras 4 medidas colocadas aqui, né, os outros 4 valores colocados aqui, não pertencem a esse instrumento de medida, porque esse instrumento de medida que está aí na tela, ele não tem essa precisão de centésimos, ele não tem nem de décimo, né? Nós é que chutamos, sabia? Nós chutamos e devemos fazer isso, tá? Nós temos o direito de arbitrar o último algarismo, mas, além desse, não. A régua não tem essa precisão. Seria uma arbitrariedade muito grande. Da onde que vem 3,55 centésimos de centímetro? Né? No máximo, mentalmente, você poderia dividir por 10 e achar o 3,6, o 3,5. Mas dividir mentalmente por 100, nós não temos essa capacidade. Seria uma arbitrariedade muito grande estipular como o último algarismo duvidoso, né, a casa de centésimos de centímetro. Né? Estou falando dessa casa aqui, dessa última casa aqui. Deixa eu tentar escrever ali. Dessa última casa. Ainda não estou habituado com o equipamento. Primeiro vou botar uma tinta vermelha. Estou escrevendo. Aqui. Está vendo? Décimo, centésimo. Todos esses algarismos aqui, né, eles estão sendo arbitrários demais para esse instrumento. Tá? E um operador de medidas, ele não pode arbitrar da sua cabeça um valor. Ele tem que ter um norte para fazer isso, ele tem que ter uma orientação para fazer isso. Então, isso aqui é errado. Uma balança fornece o seguinte resultado de massa, por exemplo, 5,2356. Então, você observa que o último algarismo, ele sempre vai ser o duvidoso. Quantos algarismos significativos há nesta leitura? Ele tem 5 algarismos. Todos eles são significativos. Tá? Mas o último é o duvidoso. Os 4 primeiros são corretos,
tá? São chamados algarismos corretos, e sempre o último vai ser o algarismo duvidoso. Tá? Nessa leitura, há 5 algarismos significativos. Os 3 primeiros são corretos e o último é o duvidoso. E ele é o que é estimado na medição. Como nós não estamos vendo a escala, então temos que acreditar nisso que está escrito aí. Tá bom? Vamos ver escalas. Né? Voltamos à nossa escala com 1 centímetro de precisão. E a nossa medida do tamanho do lápis, 3,6 centímetros. Os algarismos significativos são aqueles que têm importância na exatidão de uma medida. Então, os dois têm importância, tanto correto como duvidoso. Tá? São 2 algarismos significativos aqui nessa comunicação de medida de tamanho do lápis. Vamos imaginar, por exemplo, que ao realizarmos uma medida do comprimento de um objeto, utilizamos uma régua de precisão e encontramos 3,6 centímetros. Tá, ok. O número 3,6 possui 2 algarismos significativos, o 3 e o 6. O primeiro algarismo, o 3, é chamado algarismo correto. O último, o 6, é chamado algarismo duvidoso. Por que ele é duvidoso? Porque você estimou ele. Tá? Você tem essa liberdade de estimar apenas um algarismo. Novamente, o nosso lápis com a nossa régua. O tamanho do lápis é maior do que 3 e menor do que 4 centímetros. Tá, ok? Na medida, o algarismo 3 é o correto e o algarismo 6 é o algarismo duvidoso. Quantos algarismos significativos há? 2. Um correto e outro duvidoso. Toda medida vai ter um correto e um duvidoso? Não. Vai depender da precisão do instrumento. A medida do objeto e do objeto, né? A medida do objeto é 3,6 e a quantidade de algarismos significativos dessa medida são 2. Novamente, o nosso lápis e a nossa régua. Não é correto expressar essa medida como sendo 3,60 centímetros ou 3,600 centímetros, onde, no primeiro caso, 3,60 há 3 algarismos significativos, vamos contar. 3. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3. E no segundo, 1, 2, 3, 4. 4 algarismos significativos. Os zeros à direita, se fosse o caso, não é o caso, mas se fosse o caso, seriam contados como algarismos significativos, porque informariam a precisão do instrumento utilizado na medição. Como a nossa medição tem precisão 1,0 centímetro, foi o que eu falei anteriormente, então você só pode comunicar com 2 algarismos significativos. Quando você utilizar essa régua. No exemplo, a escala possui precisão 1 centímetro, isto é, a precisão do instrumento utilizado na medida é escrita com 2 algarismos significativos. Logo, todo o resultado realizado com este instrumento deve ser comunicado com 2 algarismos significativos. Eu utilizei essa régua para medir a distância entre um poste e outro. Pode? Pode. Né? Não é
Não é comum utilizar uma régua dessa, mas se você fosse medir, e você deveria expressar a distância entre um poste e outro, por exemplo, 2,7 vezes 10 a 3 metros, por exemplo. Aqui você está utilizando na mantissa, né, essa é notação científica, tudo isso, né? Mas aqui na mantissa você está escrevendo a mantissa com 2 algarismos significativos. Você não poderia botar 2,75, 2,69. Então, se você está utilizando essa régua para medir a distância entre dois postes, primeiro você é maluco, porque não se faz isso com esse instrumento de medida. Depois, se você for maluco para fazer isso, tem que fazer corretamente, tá? Você tem que respeitar a precisão do seu instrumento. Algarismos significativos. Vemos o mesmo lápis, mas agora outra régua. Está observando que a régua agora está em milímetro, é uma régua milimetrada, né? E nós temos aqui o nosso lápis passando de 3, não chegando a 4, né, centímetros, ou seja, 40 milímetros. Então, entre 0 e 1 tem 10 tracinhos, então é 10 milímetros, 20, 30, passou do 30, mas não chegou no 40. Passou do 35? Passou. Passou do 36? Passou. Então, eu poderia escrever 36, vamos considerar que está na metade, 36,5 milímetros. Quantos algarismos significativos há aqui? 1, 2, 3. Tá? Os 2 primeiros são corretos, porque você consegue ler nos tracinhos, né? Tracinho 3, o tracinho do 3, o tracinho do 3,5, o tracinho do 3,6, né, centímetros, ou seja, 36 milímetros, né? E aqui você vai estimar que está na metade, ou passando, ou não, tá? Como é que você comunicaria o resultado? Você tem que levar em consideração a precisão do seu instrumento, que é de 1 milímetro, ou meio, né? Você poderia expressar ali como sendo 36,5, mais ou menos, que é a sua incerteza na medida, de 0,5, que você está estimando. Isso tudo aqui em milímetros. Essa é uma forma de você escrever esse resultado de medição do tamanho desse lápis. É o mesmo lápis, tá? Vamos considerar o mesmo lápis, mas com réguas diferentes. Uma outra forma de você escrever seria 36,5. O último, aqui você coloca entre parênteses, né? Então, você poderia dizer 36, deixa eu apagar aqui, botei parênteses errado aqui. Você poderia dizer 36, voltar para a caneta, 36,5, poderia botar isso aqui entre parênteses. Quer dizer que a tua incerteza está aqui. A outra maneira de você comunicar, tá? Onde você vai somar ou diminuir meio milímetro. Tudo bem? Isso está em notação científica? Não. Tá? Eu quero escrever isso aqui em notação científica. Você vai botar a mantissa
entre 1 e 9, né? 3,6, 5, tá? Você vai, como você dividiu por 10, você vai multiplicar por 10 vezes 10 a 1 milímetro. Essa é a notação científica. Escrever aquele resultado em notação científica. Mas aqui eu tenho que considerar ainda a precisão do instrumento, 0,5 milímetros. Desculpe aí, não deu espaço. Ela pagou tudo. Bom, espero que vocês ainda estejam vendo, né? Estão vendo a minha imagem, né? Bom, agora que eu me danei aqui, que eu saí da tela principal. Vou voltar à nossa tela principal. Vamos apagar todo esse riscado. Ai, meu Deus. Eu vou ter que sair e entrar de novo, porque eu perdi o fio da meada aqui. Vamos sair daqui. Eu não sei se vocês vão ver agora por diante. Medição de massa. Já passei por isso, algarismo significativo. Vamos seguindo. Espero que não tenha. Essa foi a minha medição, né? Então, vou tentar apagar ali. Sabe que não quer apagar. Vamos ficar aqui também. Está de vermelho, ele não conseguiu apagar. Bom, vamos lá. Então, encontramos o valor da medida, 36,5 milímetros, ou equivalente a 3,65 centímetros, sempre com 3 algarismos significativos, né? Os 2 primeiros são chamados algarismos corretos e o último algarismo duvidoso. Vamos sair daqui. Agora eu quero medir o diâmetro de um lápis, né, cilíndrico. Então, expressar o diâmetro de um lápis com a nossa régua. Né? Então, desenhei a nossa régua ali de 1 centímetro. Então, como é que eu vou expressar o diâmetro? Eu vejo que passou da metade, né? Então, está entre 0 e 1 centímetro. Voltei para a régua de 1 centímetro. Passou da metade, então eu posso dizer que é 0,8, por exemplo. 0,8 centímetros. Tá? Quantos algarismos significativos há nessa medida? Nessa comunicação dessa medida, tenho apenas um algarismo significativo, porque quando o 0 está à esquerda, eu não conto ele como algarismo significativo.
zero à esquerda não conta. Então, expressei o tamanho do lápis, do diâmetro, tá? Quantos algarismos significativos tem essa medida? Nesta medida, há apenas um algarismo significativo. E o último algarismo significativo é o duvidoso. Tá? Ele tem apenas um algarismo significativo. Ele é correto? Não, ele é o duvidoso. Por quê? Eu estimei ele. Bom, observações. O último algarismo de uma medida, ele é sempre o duvidoso. O algarismo zero, quando expresso à esquerda do primeiro algarismo significativo, não nulo, de uma medida, ele não é considerado como algarismo significativo, é o chamado zero à esquerda. Você não vai contar com zero à esquerda. Mas o zero à direita, sim. O algarismo zero, quando expresso à direita do primeiro algarismo não nulo de uma medida, é considerado como significativo. Exercícios sobre algarismos significativos. Então, vou dar uma série de objetos nas imagens e vamos realizar a medida da grandeza física comprimento. Deveria ser uma aula experimental com vocês com a régua, mas não é possível. Vamos fazer dessa forma. Depois, vamos comunicar a medida da grandeza física comprimento. Primeiro objeto, uma resistência elétrica, um componente eletrônico, resistência elétrica. Tá aí na vertical, uma régua milimetrada. Tá? Vamos considerar o início como sendo zero, então tenho além de 5 milímetros. Cada tracinho desse é 1 milímetro. Então, como comunicar essa medida? A medida eu vou comunicar como sendo 5,5, tá? 5,5 milímetros. Então, vai ser 5,5 milímetros. E a incerteza na minha medida eu vou considerar como a precisão do instrumento, a metade da precisão do instrumento, 0,5 milímetros. Então, essa é a forma como eu expressei o resultado do tamanho desse componente eletrônico. Com essa outra régua, repare que essa outra régua, o mesmo componente eletrônico, mas essa outra régua, ela tem uma precisão maior, né? Ela mede meio milímetro. A anterior media 1 milímetro. Essa mede até meio milímetro. Então, cada tracinho é meio milímetro. Então, os tracinhos um pouquinho maior aqui é 1 milímetro, né? 1, 2, 1 milímetro. 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu poderia dizer que com essa régua, eu poderia estimar como sendo, por exemplo, poderia escrever 6 milímetros. 6 milímetros. O tamanho desse componente eletrônico. Então, você está vendo que com outro instrumento você já tem uma leitura diferenciada. E a precisão do instrumento você leva em consideração. Então, como é que você considera a leitura? Só 6,0 milímetros? 6,0 mais ou menos meio milímetro. Isso está coerente com a medida anterior? É o mesmo objeto, então eu medi com uma outra régua. Uma outra régua. Tive uma precisão, a mesma precisão de meio milímetro, né? Uma leitura diferente ali.
Incerteza na medição. Expresse o tamanho do componente eletrônico considerando a precisão do instrumento. Tem um instrumento que está cravado ali a precisão de 1.000 milímetros. Então, tem um componente, ele tem tamanho 1, 2, 3, 4, estou contando aqui na régua. Deixa eu ver aqui, onde que eu estou escrevendo? Estou contando aqui. 1, 2, 3, 4 milímetros, né? 4,5. Está na metade, tá? Aqui seria 5 milímetros. Então, eu posso escrever, né, a maneira como é que eu vou expressar. Eu vou expressar como sendo 4,5 mais ou menos 0,5 milímetros. Com esse instrumento, a precisão é de 1.000 milímetros. A incerteza eu vou expressar como sendo essa. Esse outro objeto, um objeto cilíndrico, do qual eu quero o diâmetro exterior, né? Ele não está começando do 0. Ele começa do 20, tudo bem. Então, 20 ali é centímetro, não está ali, mas é centímetro, né? Então, entre 20 e 21 tem 10 milímetros. A cada numeral que está escrito aí, eu tenho 10 tracinhos de milímetro. Então, nessa medição, se ela não começa do 0, como é que eu poderia fazer, né? Eu poderia fazer assim, 23 menos 20 é 3, tá? Então, você já conta 3 centímetros. 3 centímetros, se você vai dar em milímetro, então é 30 milímetros, né? Mas é 35, aqui é 35, 34, 33, então vai ser 32,5. Então, eu posso escrever não 30, mas 32,5 milímetros, mais ou menos a minha certeza que eu estou estimando como sendo 0,5 milímetro. Tá? Essa é a forma de escrever. Se eu quero escrever em centímetro. Em centímetro, eu posso escrever como sendo 3,25, mais ou menos 3,25, mais ou menos 0,05. 0,5. O que? Centímetros. Tudo isso aqui é em centímetros. Assim como eu escreveria o resultado do diâmetro desse cilindro. Medir o diâmetro de uma esfera com uma régua não é muito simples, não, porque ele vai dar uma incerteza. E aqui mora a experiência do operador, da medida. Então, ele está vendo, o operador está vendo que não é um bom instrumento medir o diâmetro com uma régua. Então, ele tenta colocar essa régua paralela ali e vai encontrar uma certa dificuldade, né? Então, a grosso modo, eu sei que o diâmetro é 2 centímetros. Né? Será que é 2 centímetros mesmo? Né? Então, tirando o erro de paralaxe, você vê que ele é um pouco maior, pode ser maior do que 2 centímetros, não é exatamente 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros. Né? Pode ser 20,5 milímetros, pode ser até mais.
tá? Se você, então, necessita de um instrumento melhor, se você quer uma precisão correta, uma medida mais precisa do diâmetro dessa esfera, já que você não pode ter sempre essas duas retas aqui paralelas, né? Por causa do erro de paralaxe, você vai utilizar um instrumento chamado paquímetro. Esse paquímetro ele tem duas escalas, uma em cima e outra embaixo, né? Que ela vai até 10, alguns vai até 9. A escala de baixo é chamada vernier pelos franceses, e os portugueses chamam nônio, né? Nônio, porque era até 9 as primeiras. E quem inventou isso não foi Vernier, o nome de uma pessoa, né? O sobrenome de uma pessoa francesa. Não foi Vernier, certamente. Ele tirou essa técnica dos egípcios, de medida de precisão. Então, esse paquímetro ele tem uma precisão de 0,02 milímetros, né? Então, uma incerteza que ele associada a ele é 0,02 milímetros. E ele está gravado aqui. Ele está gravado aqui. Tá? Então, vamos ver na nossa leitura. Então, no nosso experimento rudimentar, é a mesma esfera. Tá? Passou de 2, aqui também passou de 2 centímetros. Vou até trocar a cor da caneta. Passou de 2 centímetros. Passou de 2. Tá? Esse é o primeiro correto. Vou escrever aqui 2. Embaixo, né? Eu vou... Passou de 2 porque é o zero aqui que diz. Não está dando para ver qual o outro algarismo, mas eu vou ampliar a imagem, eu ampliei a imagem, é a mesma imagem, e passou do 1. Está vendo? Na escala de baixo você tem uma outra escala, passou do 1. Então, eu já tinha escrito 2, né, como algarismo correto, 2, o 1, o 1, né? Quer dizer, 2, o 2 passou, está errado. Passou do 2, o 0, né? O 0, isso aqui eu vou apagar, está errado. Não é o 1, é o 0, tá? Você vai ter que olhar para o 0. Vou utilizar a caneta. O 0. Vamos ver se onde está. O 0. O 0. Por que eu não estou escrevendo? O 2. O 0. Ali o 0. Né? Ou seja, 20 milímetros, né? Passou do 2, 20. Agora sim, é porque é em milímetro, tá? 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros. O 1 está aqui, coincidente. 1 está aqui, então é vírgula, porque ele não chegou a 21 milímetros. Você vê que não chegou a 21 milímetros, né? Então é 20, 20,1. Está um representado aqui. Está um representado aqui. E agora vamos ver, passou do 1. Qual é o tracinho aqui que nós podemos considerar como sendo coincidente? Qualquer um desses dois aqui, ou até qualquer um desses três. Vamos considerar esse aqui. Esse aqui, como sendo um tracinho coincidindo com o outro. O de baixo com o de cima. Repare que do 1 ao 2, quantos tracinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5.
5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. E a minha precisão é de 0,2. Ou seja, vamos fazer essa conta aqui. 5 tracinhos vezes 0,02. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 0, 0 com 1. Desculpa, 5 vezes 0, 0 com 1. 5 vezes 0, 0. 0,10. Tudo bem? 0,10. Então, eu tenho 0,2 para cada tracinho. Se é o terceiro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 3 por 0,02. Vou encontrar quanto? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 0,06. Então, eu vou somar aqui 0,06. Quanto que eu vou obter? Eu vou obter, vou botar aqui em cima o resultado, 20,16, mais ou menos a precisão do meu instrumento, 0,02. Tudo isso aqui em milímetros. É a forma correta de eu comunicar a medição do diâmetro daquela esfera, utilizando esse instrumento de medida. Se eu quero reproduzir um furo, um local para passar essa esfera, e ela passa sem engastar, sem ficar presa, eu vou ter que ter essa precisão na minha ferramenta. Bom, então, você está vendo que o processo de medida, ele não é simplesmente pegar uma régua e sair medindo, né? Mas, novamente, terminamos essa aula alertando que o processo de medida ela vai considerar vários fatores ambientais, fator do próprio operador, né, como nós vimos, né, do instrumento, das escalas utilizadas. Né. Novamente, temos aí a Mafalda se questionando ao mundo, né, dizendo que não tem regime que dê certo para ele. Novamente, terminamos no dia 30 de março, às 9 horas e 16 minutos. Tá? Terminamos essa gravação com mais de 3.500 mortes diárias devido ao descontrole do governo central com a pandemia e a desconsideração com todo o povo brasileiro. Hoje nós vemos o presidente da República atual mudando todo o escalão militar, o alto comando militar das 3 Forças Armadas, fora ministro do Exterior e outros ministros. Ao todo foram 6 ministérios alterados. Estamos com muito medo de não ter vacina para todos, devido a esse descontrole, e não vejo o motivo, não foi explicado o motivo porque houve tamanha mudança, faltando apenas um ano, né, de governo do atual presidente. Não foi comunicado para os brasileiros o motivo, para a maioria dos brasileiros, não está sendo comunicado a mudança, o motivo da mudança no alto escalão militar. Não estamos vendo o ministro do Exterior fazendo comunicação com outros povos em relação
ao controle da pandemia, e nem mesmo internamente. Então, é muito preocupante. Por isso, mais uma vez, termino essa aula chamando a atenção dos alunos para se cuidarem em relação à transmissão dessa pandemia, que ela pode ser por contato entre pessoas. Então, a utilização de máscara é importante. Por isso que nós não estamos tendo uma aula presencial. Boa noite. Desculpe o alongamento, mas é necessário. Boa noite a todos. Termino essa aula muito preocupado, porque temos notícia de falta de insumos para quem está internado, temos notícia de falta de leitos, filas com mais de 1.000 pessoas esperando leito, e 3.000 mortes, 3.500, mais de 3.500 mortes diárias. Muito preocupante. A equipe médica não foi vacinada, nem todos os médicos foram vacinados, nem todos os servidores em hospitais estão sendo vacinados, os professores não estão sendo vacinados. Então, não vejo a curto prazo uma aula presencial no próximo ano. É lamentável, lamentável a falta de controle. Lamentável. Demos oportunidade a esse presidente dele governar. E ele não está levando em consideração essa oportunidade. O ministro da Fazenda ameaçando os funcionários, né, querendo deixar no bolso do inimigo, funcionário público, uma granada. Isso não são palavras de um ministro. Não somos inimigos. Somos servidores públicos. Somos trabalhadores. Isso é uma falta de respeito. Boa noite.